Vamos falar agora sobre futebol, sobre o Metropolitano, que encerrou a sua participação na Série B do Campeonato Catarinense sem conseguir o tão desejado retorno para a elite do futebol catarinense. Eu vou conversar agora com o presidente do Metropolitano, Valdair Matias. Presidente, obrigado pela participação. Bom dia, Jorge, bom dia aos seus ouvintes. É sempre uma satisfação aqui retornar aos microfones da Itaberá, né, e trazer aqui informações ao nosso torcedor. Presidente, por que é tão difícil avançar com o futebol nessa cidade? Como eu venho falando muito a todos que me questionam sobre isso, eu sempre falo que nós tivemos duas situações. Primeiro, não jogar em Blumenau. É um grande problema jogar fora, principalmente em Ibirama, que é longe. Já jogamos em Jaraguá, sempre tivemos dificuldades para jogar na nossa cidade, em função de não ter um estádio, né, municipal para poder desempenhar essas atividades. Segundo, tivemos 2 anos de pandemia, sem bilheteria, sem público, muito difícil. As pessoas perdem o hábito de ir aos estádios, né, assistir os jogos, né? Então tu começa a perder esse vínculo com o torcedor. Isso fica muito difícil. Então são situações, aí cai para a Série B, aí volta, aí não tem estrutura, aí joga fora. É complicadíssimo. Então eu acredito que, como a nossa gestão vai até outubro deste ano, né, eu ainda sempre digo que pode olhar no histórico do Metropolitano, nenhum presidente aguentou tanto quanto eu aguentei com todas essas adversidades. E aí vem uma pergunta, né? Tem alguém sendo preparado para assumir o clube? Nós estamos conversando, né? E ainda não temos uma definição. Então agora terminou o campeonato, agora que a gente voltou a pensar na sucessão. Então estamos trabalhando para ver a possibilidade de buscar aí um nome na cidade que venha a assumir e levar aí essa gestão que a gente tanto sonha em voltar a jogar no SESI em Blumenau. E a outra dificuldade que o clube passa, né, agora, né, é encontrar alguém que tenha essa disponibilidade, esse interesse e consiga tocar esse clube para frente, né? O senhor não pode mais passar por reeleição. Não, eu já dei minha contribuição, né? Então vai para 5 anos, né? Pode olhar no histórico lá, nenhum passou de 2 anos. Então é muito sacrificante, né? Ficar sempre ali e ainda com todas as adversidades que eu citei anteriormente. Então a gente vai procurar aí buscar um nome. Esperamos que apareça alguém com esse interesse, né, de não deixar morrer o futebol do Metropolitano em Blumenau, né? E a gente trabalha para que isso aconteça. Bom, nos últimos anos o clube tem disputado competições principais, né, do time principal com parcerias. Foi o caso da Mais Esportes Brasil. Primeiro, né, veio o André Santos, né? Então ficou ali 2 anos conosco, e agora Mais Brasil e LA. Mais 2 anos também. São 4 anos que a gente disputou aí com essas parcerias. Senão não teria condições de fazer futebol. Isso que eu ia perguntar para o senhor. É a única forma de participar de uma competição profissional do futebol? Não é a única forma. Mas para hoje, na situação hoje do clube... nós estávamos com aquela situação de pandemia, de não ter público, não ter bilheteria, nós fomos buscar alternativas e buscamos, né? Hoje o Metropolitano está aí na Série B ainda com essas condições, porque buscamos alternativa para que a gente pudesse, né, ter um suporte a mais, né? Essas parcerias pagavam toda a comissão técnica, salários, né? E atletas. Então o clube tinha que dar a estrutura, que é transporte, alimentação, hospedagem, médicos, exames, e aí vai, né? Ambulância, uma série de... Mas nós aliviou 50% da despesa. Sim.
Então, que o clube conseguiu bancar. Conseguiu, né? Buscando parceria daqui e dali, né? Pegando dinheiro emprestado de um e de outro e ainda temos que pagar. Mas a gente espera que agora venha recurso aí de atletas, que, por exemplo, o Juan de Oliveira, que foi para o Corinthians. Exatamente. A gente estendeu o contrato dele até dezembro, né? 31 de dezembro. Esperamos que realmente aconteça. Agora começou a jogar, né? Que 2 cirurgias no joelho. Né? Então, pois é. Por isso que retardou finalização desse contrato, né? Além do Juan, que está no Corinthians, tem o alemão, que estava no Internacional e foi vendido, o Andrei Girotto, que teve uma transferência com venda do passe para o exterior. Metropolitano ganha algum percentual em cima dessas negociações? Sim, até porque... Isso tem salvo o caixa do clube? Não sei se salva, mas ajuda, né? Uhum. Então a gente está aguardando aí. Eu acredito que do Andrei Girotto deve entrar meio de setembro. E o alemão que demora um pouquinho mais, mas eu espero que até o final de outubro também venha esses resultados financeiros para a gente poder cumprir com nossas obrigações. Dá certo o futebol na cidade, presidente? É possível dar certo? É possível evoluir? É possível a gente chegar num patamar de Brusque, por exemplo? Eu ia mesmo citar agora, se Brusque, que tem a população menor, metade da nossa, né, eu não tenho dúvida que é viável e é possível, né? Claro, temos que jogar na cidade, não tem como ser diferente. Esse é o pontapé inicial, então? Esse é o pontapé inicial. Se não jogar na cidade, olha, eu vou dizer que tem vida curta. Tem que ver que você tem que ter raiz, né? Tipo assim, as crianças hoje não sabem que tem um time de futebol em Blumenau, né? E gostam do futebol. Uma das principais, quando a gente fala em futebol e busca falar do futebol de Blumenau, as pessoas aqui praticam, gostam, são sócios de clubes de fora do estado, por incrível que pareça, e não são poucos que são. Então são pessoas que gostam dessa modalidade esportiva. Mas não cria raiz, porque não joga aqui, joga distante, joga muito longe. Se ouve muito pouco falar, né? Nós temos aí agora o Beck, que vai entrar na 3ª divisão. Não sei nem se as pessoas sabem, né, que vai ter essa competição. Então se ouve muito pouco falar. Um pouco também é culpa dos clubes, né, que se divulgam muito pouco. Isso tem que ser olhado para dentro. E outra questão dessa infraestrutura que não há. E terceira, a dificuldade de se encontrar apoio, né? O senhor está aí há 5 anos, os que estavam antes todos falam a mesma coisa. É difícil de conseguir apoio. A gente teve um passado de sucesso no futebol, quase chegamos ao auge. E teve uma fase ali que eu acho que queimou a modalidade de futebol em Blumenau, que está difícil de recuperar, né, presidente? Foi uma fase nas gestões anteriores à minha, né? Que houve ali, primeiro, empresas de Blumenau apostaram, investiram, e depois retiraram o apoio e não retornaram mais, né? E outras, as grandes empresas de Blumenau, hoje a maioria estão todas vendidas, foram vendidas para outras empresas de fora. Eu vou citar aqui Coteminas, né, que era Artex, já não é daqui. Fomos lá fazer uma visita para tentar buscar um apoio. A resposta que me disseram é que eles vieram para cá para como é que se diz? Faturar e não apoiar futebol. Então, esses são... É difícil. É difícil. E a situação econômica da cidade mudou também. Já não é mais só industrial, né? Hoje é mais serviço, tecnologia. Aí e tecnologia não investe, né? A Hering, o conselho está lá em São Paulo, quer dizer, não tem vínculo com a cidade, né? Já chegou a apoiar 85 mil reais por mês, né? Em gestões anteriores. E aí depois, então tem muitas empresas grandes daqui que, né, não são comandadas mais por
gente daqui, né? Então perde esse vínculo também. E é como acabaste de falar, o que está forte na cidade é TI, né? Empresa de tecnologia, e não estão, né? Ao menos muitas entrevistas que a gente teve, a resposta parece que eles combinam, né? Tudo, mas não joga em Blumenau, né? Se jogasse aqui poderíamos conversar, e não sei o quê. Então, sempre tem uma desculpa para não apostar, não apoiar. É verdade. Fica difícil, né, presidente? Fica muito difícil. O senhor fica na presidência até outubro? Até outubro. Outubro vence. E ainda não há nenhuma movimentação de nenhum grupo, de nenhuma pessoa interessada em assumir o Metropolitano? Porque nós estamos focados no campeonato, terminou agora. Né, agora que começa então todo esse processo mais então efetivamente. Agora vamos focar nessa possibilidade. Né? Dia 12 de setembro temos uma reunião do Conselho e vamos ver se alguém do Conselho se habilita ou sugere algum nome para a gente poder, então, esperar que isso aconteça. Né? Presidente, politicamente há um movimento para que o SESI seja municipalizado. Hoje, inclusive, haverá uma votação na Assembleia Legislativa para a derrubada de vetos do governo a emendas parlamentares que favoreciam, por exemplo, a compra da estrutura do complexo do SESI, que é um exemplo. Além disso, né, além de ter um estádio aqui, o que mais precisa, onde é que dá para evoluir para que a gente tenha no futuro, quem sabe, essa modalidade esportiva, o futebol, fortalecida também aqui no município? Eu sempre digo que o futebol é o esporte mais popular que tem no Brasil, e talvez no mundo. Né? Então, eu ainda acredito que jogando na cidade, esse povo ainda vai voltar a frequentar o SESI, porque, além do mais, geralmente é final de semana, é um momento de lazer da família ou dos pais, trazer os seus filhos. Eu lembro quando era o BEC, né? Eu levava meu filho pequenininho, né? Que era o Alexandre, que agora cresceu. E aí, por isso que ele gosta de futebol, porque eu levei quando era pequeno. Uhum. Né? E hoje ele leva o filho dele, né? Mas foi uma viagem para Ibirama e diz, pai, é complicado, né? Uma criança, uma rodovia perigosa, ainda em obras, né? Então, foi uma vez, não foi mais. Então, fica difícil, né? Não cria raiz, as crianças nem sabem que tem time de futebol e a coisa não anda, né? Não anda, distancia cada vez mais o torcedor do clube, né? E como é bom, né, a gente ter orgulho de ter uma modalidade. A gente tem o futsal, tem o vôlei, agora o vôlei feminino na Liga Nacional, que nos orgulha, né, de ver ginásio cheio, tá? Isso tudo é bacana. E infelizmente o futebol ainda não conseguiu, né, recuperar esse prestígio que tinha antigamente, né? E sem ter um estádio aqui, dificilmente vai conseguir, né? Nós tínhamos o Palmeirinha aqui, né? Eu sou do tempo do Palmeirinha. Aderbal, depois veio o Beck ali. A gente todos os jogos estavam ali, né? Porque centro da cidade. Mas aí aconteceu o que aconteceu, né? De uma rua no meio e agora acabou. Então agora temos a última esperança nossa é o SESI ser municipalizado. Então, em outubro tem eleição no Metropolitano para a escolha da nova diretoria. E aí, para começar a se pensar no futuro do clube, né, presidente? Com certeza. Esperamos que até lá em outubro, que possa já ter uma noção de como vai ser a questão do SESI. Aí, quem sabe, apareça, né, mais pessoas interessadas em administrar o clube. É isso aí. Presidente, obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço, Jorge. Um abraço. Eu conversei com Valdair Matias, presidente do Clube Atlético Metropolitano.